vamos chamar agora o Dr. Milton César Ferlin para abordar o tema Dinâmica de interação entre os corpos sutis, visão da física quântica, relação saúde e doença. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre o sutil em nossas vidas. Eu queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, pela confiança no nosso trabalho, nas nossas ideias, e eu espero contribuir um pouquinho mais para suas devaneios. Porque aqui nós vamos nos propor realmente a trabalhar com o sutil. Nós não vamos fazer nenhuma hipótese, nós vamos já admitir isto como verdade. Vamos ver como isso modifica nossas vidas. Como isso é importante para a nossa modificação pessoal, para aquilo que nós viemos fazer aqui. Por que tanta teoria? Por que tanta para tentar descobrir uma maneira melhor de nós nos enxergarmos como seres conectados? Como seres que estamos juntos numa evolução cooperativa e não competitiva. Isso tem que ser traduzido nas nossas ações, naquilo que da maneira como nós nos comportamos. Essa talvez seja a grande importância do porquê que nós gastamos horas e horas estudando, discutindo todos esses aspectos teóricos, tentando modificar isso, tentando conversar na faculdade de medicina para entender outros aspectos sutis, valorizar o pensamento, valorizar o sentimento. Por que se retirou a mente do banco acadêmico? Por que na faculdade de medicina nós não estudamos a mente? Justamente por causa do modelo, do paradigma que está nutrindo a nossa mente de significado. Nós vamos ver esses detalhes aqui hoje. E como tudo isso é importante para a gente conhecer a relação que nós temos dos nossos corpos sutis com a nossa biologia. E com certeza nós vamos lidar com o minúsculo, com o microcosmos, com as partículas elementares. E nós vamos também resgatar o papel importante de observadores que somos, sem a qual nós não conseguimos, nós vamos ficar se debatendo, e nós não vamos ir adiante, nós não vamos ir além. No que importa, aproveitar a nossa oportunidade reencarnatória, de cumprir com as nossas agendas de aprendizado, que nós estamos em constante aprendizado. Então, com certeza nós vamos trabalhar com o sutil. Como nós vamos entender os aspectos dos nossos corpos sutis e como a mecânica quântica, como a física quântica pode contribuir para este entendimento? E como nós vamos aproveitar tudo isso para utilizar isso em nossas vidas? Mudando a relação que nós entendemos das doenças, da saúde e da doença, valorizando a consciência, valorizando o espírito. Por quê? Nós já sabemos como se comunica os nossos... Se nós pegarmos o nosso corpo biológico e dividi-lo em corpo muscular, em corpo esquelético, em corpo nervoso, nós vamos ter vários corpos. Esses corpos sobrepostos, nós já conhecemos muito bem, diga-se de passagem, a sua fisiologia, como é que funciona o movimento molecular desses corpos, como que se gera um determinado desequilíbrio em determinada molécula, causando a deficiência desse ou daquele fator, propiciando um desequilíbrio para que eu apresente um ou outro sintoma que faça com que eu adoeça. Então, esses aspectos nós já conhecemos. O nosso desafio para entrar no sutil é entender como, a partir de uma única célula, com um único material genético, nós conseguimos 70 trilhões de células com o mesmo material genético, com diferenciações e especializações diferentes. E como nós vamos... Por quê? Porque a coordenação de toda essa diferenciação é como que se a minha célula do fígado, durante o processo embrionário, soubesse o local espacial em que ela está
e que ela deve, naquele momento, ligar e desligar determinados genes para produzir as funções que a célula do fígado produz. Quem coordena tudo isso? E aqui nós vamos chegar no campo sutil. Nós temos que admitir que, além do nosso corpo biológico, formado pelas nossas células, pelo nosso DNA, há também o amplificador do sinal quântico. Gostei dessa. E como que nós vamos construir este raciocínio e trazer isso para a nossa realidade? O grande desafio é talvez como nós vamos admitir a comunicação entre algo que é transcendente, que é algo que é sutil, com a matéria, se eles são formados pela visão materialista como coisas separadas e diferentes. Esse dualismo, ele não tem solução, porque a energia do mundo físico, do mundo corpóreo, ela é constante. Se nós admitirmos que há uma troca de sinal entre algo sutil, o pensamento, o sentimento ou uma ação de qualquer outro aspecto sutil no mundo físico, esta alteração já teria sido detectada pelas milhares e milhares de experiências já realizadas nos diversos laboratórios. E é por isso que os modelos são criados em cima disso, porque eles não conseguem ver, a partir que nós partimos da premissa de que há o espírito, há a sobrevivência da alma após a morte física, que há a comunicação do plano espiritual com o plano manifesto. Nós sabemos que isso ocorre, que existe, mas como que nós vamos admitir a comunicação entre algo que é transcendente para entender como que os nossos corpos sutis funcionam? A física de Newton é incapaz de explicar, porque ela trabalha em cima de uma linha divisória, apenas como A sendo a causa e B sendo o efeito. É isso que a ciência clássica de Newton busca. E levando isso para o sistema biológico, eles levam tudo à presença do DNA. É o DNA quem coordena todas as ações. Mas a nossa pergunta: qual força coordena o início, o impulso para o DNA iniciar? Como a célula sabe o momento exato da diferenciação celular? Como ocorre a morfogênese para a diferenciação dos diversos tecidos? Onde se encontra o molde para a formação dos órgãos? Quem coordena todos os sistemas que tudo isso for? Nós estamos aqui admitindo a presença de algo sutil coordenando tudo isso. Bom, aí os físicos vão ao DNA e chegam na intimidade da matéria, chegam nas partículas elementares que formam os átomos, que formam as moléculas orgânicas que vão formar o DNA. Então, talvez esteja no conhecimento das partículas elementares o funcionamento do DNA. Mas este mundo das partículas elementares não é um mundo clássico de IA. São duas bolinhas de bilhares que se chocam e você sabe calcular a velocidade e a distância que elas vão percorrer. O mundo das partículas elementares é um mundo interconectado, é um mundo que não há separação, e vários experimentos já mostraram isso. Então há um campo que coordena todas essas ações, inclusive no biológico, inclusive no macroscópico também. Então, nós sabemos da intimidade da matéria, o fenômeno da difração de elétrons, que o nosso amigo aqui já explicou tão bem a questão da onda de matéria que todos nós temos. Se nós soltássemos um elétron aqui e vários detectores de elétrons, o elétron é uma onda em possibilidade, ele se expande, ele pode ser detectado em cada experimento em um momento diferente, em um local diferente. Não há como precisar. Existe uma onda de probabilidade que rege o comportamento deste elétron. A experiência da fenda dupla já veio corroborar esse
comportamento dual, da dualidade onda-partícula. Se eu quiser saber, se eu quiser conhecer por onde esses elétrons estão se dividindo, eu colapso a função de onda deste elétron e ele se comporta como uma partícula e eu não consigo visualizar o seu comportamento de onda. E aqui, uma experiência de onda, dando uma onda de interferência quando essa fonte de ondas passa por duas fendas. Esse é o experimento da fenda dupla, causando, quando nós temos um comportamento de onda, um padrão de interferência, como já foi mostrado pela doutora Célia Dantas. Quando nós temos partículas, o comportamento se dá, aqui só uma representação, mas se dá de uma maneira em que há apenas dois riscos, digamos assim, no anteparo da experiência. Então, quando nós temos uma fonte de fótons, uma fonte de elétrons, quando ele passa pelas duas fendas, isso que nós pensávamos que eram bolinhas de gude, na verdade eles tinham um comportamento de onda. Pode estar passando por qualquer uma se eu bloquear uma fenda, o comportamento é apenas de partícula, qualquer uma das fendas. Pois então, quando eu tenho uma fonte de fótons, eles querem agora observar por onde está ocorrendo o fenômeno da difração, para que ocorra este padrão de interferência. A partir do momento que eu quero conhecer, saber por onde, observar por onde este elétron está, há a perda do padrão de interferência e passa a se comportar como partícula. É onde nós, nos primórdios da física quântica, das descobertas da física quântica, nós conseguimos resgatar, talvez, que deve existir algo além da jurisdição da física quântica, da mecânica quântica, capaz de provocar o colapso da função de onda do elétron, da matéria. E nós elegemos, os cientistas, a consciência. E nós, com o conhecimento da doutrina espírita, o elegemos como sendo o espírito. Existe uma controvérsia muito grande, dá muito problema, discussão de conhecer espírito e consciência. Se nós pegarmos como sinônimos, nós esgotamos uma série de problemas. Vamos além, para tentar entender os nossos corpos sutis. Fontes de pares de quanta, de fótons, que tiveram a mesma origem, o mesmo emaranhamento, eles foram direcionados para cada um de um lado. E os detectores estão desligados apenas deste lado. Aqui é para demonstrar a comunicação que existe nesse mundo quântico, no mundo das partículas elementares. Se eu ligar os detectores deste lado, o que vão saber os elétrons, os fótons que estavam aqui? Pela visão materialista, nada. Porém, o mundo quântico é surpreendente, porque a partir do momento que eu ligo o detector apenas deste lado, perde-se a função de onda, não só aqui, como aqui também, que não há detectores de elétrons, porque a origem é do emaranhamento. Aqui nós estamos demonstrando a não localidade quântica, a comunicação que existe entre as partículas elementares, as ondas de possibilidades que são a matéria. Existe a comunicação não local. E comunicação não local não implica em troca de energia, não implica em troca de sinais. A comunicação é instantânea, muito além da velocidade da luz. Instantânea, não temos nem como imaginar como é que seria essa velocidade. E aqui nós trazemos a justificativa do porquê que nós vamos resgatar a presença do observador. Nós somos observadores, nós criamos a realidade. E nós vamos discutir aqui assinaturas quânticas da causação que o espírito ou a consciência é capaz de causar na matéria, para poder entender como é que se dá a dinâmica da relação entre os corpos sutis, utilizando-se de um deles, que é a não localidade quântica. A comunicação é não local, porque tem que ter algo fora da jurisdição da física quântica, que nós não compreendemos, que é o espírito, que é a consciência, capaz de provocar o colapso da função de onda. Este é o grande enigma quântico, talvez é o grande desafio que nós temos para os próximos anos, de tentar
introduzir as noções de espiritualidade dentro da medicina ou em qualquer área que nós atuamos. Nós escolhemos, nós criamos escolhas, e as escolhas, e eu adoro essa figura de Esker, que mostra como que nós fazemos as escolhas. Não há necessidade de nenhuma gasto de energia, as possibilidades já estão lá. É a minha sogra e a minha esposa. Eu olho para ela, muitas vezes eu só olho a minha esposa, bonitinha, de perfil, o narizinho dela, o queixinho, né? O chapéu dela. Mas tem vezes que eu olho e vejo a sogra, essa velha, com o queixo longo, a boca dela, que é a orelha da minha esposa vira os olhos da minha sogra. Então, viram? Basta mudar a perspectiva, as possibilidades estão lá, infinitas possibilidades. Basta você mudar a sua posição, a sua presença, que você consegue colapsar. O grande problema é que em nossa construção de causação, nós estamos partindo de partículas elementares e suas interações, criando átomos, criando moléculas, formando células, inclusive os neurônios, formando cérebro, e da fumacinha do funcionamento do cérebro forma a consciência. Esse modelo é da causação ascendente. Porém, segundo um matemático famoso, John von Neumann, se nós estamos trabalhando, se a mecânica quântica trabalha apenas com probabilidade, com possibilidade de que algo venha a acontecer, então o que realmente causa a realidade? Nós estamos falando de possibilidades, então nós estamos falando de partículas elementares possíveis, formando átomos possíveis, formando moléculas possíveis, formando células possíveis e um órgão possível. Só nós trabalhamos nas possibilidades, nós aumentamos as possibilidades. Tem que ter algo fora. É onde nós temos que resgatar a capacidade do nosso espírito escolher. É o espírito que é capaz de converter a onda de possibilidade da matéria através do fenômeno da causação descendente. É o espírito presente capaz de escolher todas as possibilidades. Todas, infinitas possibilidades, inclusive da matéria, inclusive do lado biológico. Então, a não localidade quântica, a correlação das partículas, o que você tenta detectar em uma, fazendo uma determinada modificação, a outra percebe instantaneamente. Várias experiências já foram feitas. A ideia básica é essa. É a milagre, a origem da correlação. Nós estamos todos correlacionados, nós estamos todos interconectados. Os espaços que preenchem cada célula de vocês é o mesmo espaço que preenchem as minhas células. Então, aquilo que nós aprendemos, que o espaço nos separa, na verdade, esse espaço nos conecta. E esse espaço não é um espaço qualquer, é um espaço cheio, rico de energia, que está tocando a cada um de nós. Nós somos seres conectados em evolução e nós temos que mostrar em nosso comportamento isto. Então, metaforicamente, quando qualquer dos dois seres correlacionados toca o cactus, o outro sente a picada. Qual que é a necessidade lógica para que a gente tenha um corpo vital, um corpo mental e um supramental? Razão para termos um corpo vital é as pesquisas recentes no processo de diferenciação celular, na aquisição da forma, da morfogênese. Tem que ter algo sutil, capaz de controlar a diferenciação celular. E no corpo mental, a razão, as pesquisas sobre inteligência artificial mostram o valor da mente. E há algo que nos diferencia das máquinas. Nenhuma máquina, por mais quântica que ela seja, ela vai ser capaz de dar significado àquilo que ele processa. Nós somos os únicos seres que utilizam o nosso computador para dar significado a tudo que nós fazemos. Daí surge a função do nosso corpo mental, dar significado às coisas. E o campo supramental das ideias, onde nascem os nossos valores, onde nasce o amor, a bondade, a justiça,
a noção de que isso também é feito de alguma substância sutil que está sempre interferindo e presente, nutrindo o nosso corpo mental para que ele dê significado. A maneira como eu interpreto o amor, a maneira como eu interpreto a justiça, a maneira como eu interpreto a bondade, a abundância em nossas vidas, como é que eu represento isso? Então, o supramental está sempre nutrindo o mental para que ele dê significado. E às vezes aí se encontram os grandes problemas. Então, daqui nascem, eu não vou entrar em aspectos doutrinários de diferenciação, eu estou apenas levantando do ponto de vista da lógica quântica, do pensamento quântico que a física quântica nos proporciona para criar estes corpos, mas a literatura dentro desse campo ela é vasta e cheia de controvérsias. Como se transforma pensamento em molécula? Se nós temos uma molécula A, como é que ela vai, na física clássica, o B tem que ser feito de A. Mas no mundo quântico, isso é diferente, porque existe algo aqui que coordena essas ações. Existe algo que faz com que, quando surge algo no plano manifesto, tem algo do sutil que está o coordenando. E quem está coordenando tudo isso é um campo interconectado que está unindo todos nós. Existe uma perfeita coordenação de todas as células do cérebro, cerca de 1 milhão de células cerebrais que fazem os neurotransmissores, certamente aconteceu abaixo da linha que divide o mundo microscópico com o mundo macroscópico. É essa perda da onda, porque a onda de expansão do elétron, ela é rápida, o mundo quântico é rápido, dinâmico. À medida que nós vamos saindo do micro em direção ao macro, essa onda de expansão vai se tornando cada vez mais lenta. Por isso que entre uma observação no mundo material, as coisas são fixas. Tem que ser assim, porque senão não haveria compartilhamento de experiências. O que nós estaríamos vendo aqui sairia. Então nós precisamos realmente da fixidez da matéria para ter experiências, para aprender, para conhecer, para evoluir. Então quando nós pensamos e nós entendemos o pensamento como um objeto quântico, e o objeto quântico, ele não pode ser determinado a sua velocidade e a sua posição instantaneamente. Depois vocês façam uma pequena experiência quando vocês forem meditar sobre o pensamento. Quando vocês direcionam o pensamento, vocês perdem um pouco da noção do conteúdo do pensamento. Se vocês focam no conteúdo, vocês perdem um pouquinho da noção da direção desse pensamento, tá? Mostrando que ele é um objeto quântico, ele aparece à nossa percepção, ele se mostra para que nós, através do nosso cérebro, a gente o traga para a realidade, para que nós representamos o pensamento na matéria através dos neurotransmissores. Então, os neurotransmissores, certamente, os milhares que são necessários para se pensar naquele objeto, ocorreu aqui, como nós mostramos. Aliás, o cérebro não consegue diferenciar realidade de imaginação. Quando eu olho uma flor, eu disparo uma sequência de neurônios. Quando eu fecho meus olhos e penso nessa flor, é a mesma sequência de neurônios que são utilizados. Então, se eu imaginar ou ver aquilo que é real, o meu cérebro não consegue diferenciar. Isso pode ser utilizado muito na terapêutica, muito, uma ferramenta poderosa, a nossa imaginação. Por quê? Essa descontinuidade que há, nós conseguimos detectar muito bem aqui os sinais e a resposta fisiológica do pensamento. A partir do momento que surge o neurotransmissor, nas fendas sinápticas, nós conseguimos detectar todo o caminho que ele faz. B, dando C, dando D, e etc. Porém, esse passo descontínuo entre A e B, existe um espaço, um silêncio.
o tempo necessário para esse objeto sair do mundo do sutil, do mundo das possibilidades e vir ser representado no mundo físico. Isso muda toda a nossa medicina. Isso foi coordenado aqui também. Isso mostra um pouco da constante o Planck, que é esse senhor que observou a descontinuidade que há no comportamento da luz, no comportamento das unidades inteiras, das unidades discretas que existem entre eles. Não é um movimento contínuo, ele é descontínuo. E é essa descontinuidade que faz com que a gente perceba a comunicação que há entre os nossos corpos sutis e a matéria. Não há troca de energia. A energia permanecerá constante, mas a comunicação estará presente. Nós vamos encontrar vários níveis de consciência em vibração. O neurotransmissor, ele aflora na existência ao toque de um pensamento. E aqui a gente é só para mostrar essa descontinuidade. O neurotransmissor, ele só vai aflorar na fenda sináptica quando houver o pensamento. O neurotransmissor, ele é metabolizado muito rapidamente na fenda sináptica. Ele não é o pensamento, mas ele representa o pensamento. Ele faz a sua função do potencial de ação e depois ele é metabolizado rapidamente. Milhões desses neurotransmissores são disparados. E o que fica? E o que sobra? As moléculas já foram. Fica a memória. Impregnada onde? Nos nossos corpos sutis. Então, existe o mundo das possibilidades, as ondas de possibilidade. E pensamento deve ser encarado como ondas de possibilidades. E nós temos aqui o nosso grande órgão nodal, não separado do corpo, unido pelo corpo. Nós não temos que passar uma guilhotina aqui e achar que há uma desconexão. Não, está uma conexão muito grande. Há uma especialização dos hemisférios cerebrais, que hoje a neurociência está chegando cada vez mais nessa compreensão, através do estudo em meditadores. O que eles fazem? Reforçando as células, fibras nervosas do córtex pré-frontal, que coordena todas as ações das estruturas subcorticais. Então nós começamos a aprender que nós podemos utilizar isso para que condições cerebrais vão propiciar estados de felicidade, de amor e de sabedoria. Como você pode usar a mente para estimular e fortalecer esses estados cerebrais positivos? Essa é a grande intuito de a gente tentar aprofundar os conhecimentos que nós temos em física quântica e mecânica quântica, trazer esses conhecimentos para que haja uma modificação em nós. Para que eu comece a pensar diferente, para que eu comece a fazer uma gestão dos meus sentimentos, que nós vamos ver em seguida como é que faz a comunicação dos sentimentos com o nosso corpo físico. Então, o que ocorre na mente ocorre no cérebro. Estão conectados, estão intimamente, não há como separar. Não há como fazer a separação da mente com o cérebro. As duas estão juntas, estão juntos. Tanto que eu posso utilizar a minha mente para moldar o cérebro. Porque quando a mente se transforma, o mesmo ocorre com o cérebro. Para eu representar no meu cérebro um sentimento de gratidão, de paz, de amor, de felicidade, eu preciso representar esse sentimento nos meus neurônios. Eu preciso entender essas redes neurais e criar os circuitos. Porque nós, na nossa evolução, nós aprendemos os circuitos dos sentimentos ditos negativos, das emoções negativas. É fácil ficar irritado, é fácil despertar o ódio, é fácil a gente se entregar em momentos em que há um sequestro do nosso sistema límbico, das amígdalas, que faz com que a gente perca momentaneamente a razão e tomamos decisões inapropriadas e muitas vezes nos arrependemos depois. É o nosso processo. Hoje, a nossa grande tarefa do nosso processo evolutivo talvez seja realmente conquistar esses circuitos neuronais das emoções positivas. Como que fazemos isso? Quando
nós tivemos vivenciando momentos de felicidade, momentos de amor, momentos de gratidão, que nós possamos expandir o máximo possível isso para os nossos companheiros. Não há por que ficar achando, a minha felicidade vai inibir. Não! Demonstre a sua felicidade, abrace-o, fale, perpetue o seu circuito cerebral, para que isso se torne automático no futuro, assim como é talvez uma resposta instintiva, ficar com raiva, ficar com ódio, porque assim foi o nosso processo evolutivo para nós termos a sobrevivência. O salto quântico, né? Quando os neurônios queimam juntos, ligam juntos, a atividade mental de fato cria novas estruturas neurais. Pensamentos e sentimentos podem deixar marcas permanentes no cérebro. O que se passa na mente molda o cérebro. Você é o capaz de usar a mente para melhorar o cérebro. Essa é a ideia de quando nós vamos nos propor a fazer meditação, para tentar entender esses sentimentos, essas sensações que muitas vezes estão presentes dentro de nós e nós não entendemos. Se nós criarmos o hábito da meditação, nós vamos começar a adquirir o que nós chamamos de visão mental, de atenção plena, desenvolvendo uma capacidade de perceber quando o pensamento está surgindo, quando aquela sensação momentânea está surgindo, aquele sentimento está surgindo. E nós ficarmos mais cônscios, mais conscientes de cada ação. Por quê? O cérebro é como velcro para experiências ruins, gruda. Qualquer experiência ruim que nós temos, o cérebro parece que aprende rapidamente. Porém, ele funciona como teflon para as experiências boas. Escorrega, passa rápido, não gruda. E nós temos que modificar isso. Nós temos condições de utilizar tudo isso que nós estamos conversando para modificar as nossas vidas. Essa é a grande ideia. Olha o salto quântico. Porque quando nós falamos, passando agora a estudar um pouquinho do corpo vital, onde nascem os nossos sentimentos, onde está a sede dos nossos sentimentos, o movimento da energia vital presente em nossas vidas, como é que ele surge, como é que ele é representado na matéria. Aí vem a pesquisa, o resultado das pesquisas da Candace Pert, das moléculas da emoção. O movimento da energia vital, que eu compreendo como sendo o sentimento, ele é representado no mundo biológico através das moléculas da emoção. Nós temos um ligante, nós temos um sinal que se conecta com o seu receptor e dali emerge a emoção. Precisamos diferenciar o que é sentimento do que é emoção. Emoção é o que nós conseguimos visualizar. Vocês veem a minha respiração ofegante, a minha cara amarrada, a minha face alterada, a minha respiração, o vermelhidão na minha pele. Isso é representação do sentimento, da raiva. Mas o que nós estamos vendo é a emoção, é o movimento dessas moléculas. E é um pouquinho diferente pensamento de sentimento. O pensamento, nós conseguimos interromper o fluxo muitas vezes. O sentimento, quando vem aquela onda, quando ele domina, ele tem um tempo, aquele impulso para passar. E é neste momento que se ele surgiu, nós teremos que utilizar a nossa capacidade de visão mental para identificar este momento, para não deixar com que sequelas deletérias para o nosso organismo biológico e nem consequências para aquele que está participando daquela interação que gerou o sentimento ou não. Por quê? O sentimento também está com uma onda de possibilidades, e aqui é o mundo da partícula, é o mundo material manifesto, que nós estudamos muito bem isso daqui e manipulamos isso daqui. E eu queria falar da consciência um pouquinho, valorizar essa consciência. Existe uma pesquisa de Ken Wilber, Taylor Chardin, que conseguiu detectar uma constatação fundamental.
que a gente pode entender como é que ela funciona, os nossos corpos sutis. A evolução da forma, ele tem um aumento da complexidade, de átomos para moléculas, para o reino celular, para o reino eucariota, organismos neuronais, cordão, cérebro reptiliano, cérebro límbico, neocórtex. Existe uma complexidade maior à medida que nós vamos observando a forma evoluir. À medida que a forma evolui, há uma expressão íntima da consciência também mais complexa. Irritabilidade, sensação que já ocorre aqui nos organismos neuronais, a percepção para aqueles que já têm o cordão neuronal e a formação de conceitos, como nós temos no neocórtex. Essas expressões da consciência só ocorrem à medida que ocorre a complexidade da forma. E aqui, à medida que a forma vai se tornando mais complexa, a energia vai se tornando mais sutil. Nos átomos, a energia é densa, as 4 forças que regem o nosso universo, a força eletromagnética, a força forte, a força fraca e outras. À medida que há uma complexidade das moléculas, aqui surge o fenômeno da vida, a energia vital, mais sutil, e aqui a energia psíquica. De tal forma que nós temos agora a possibilidade de coordenar a ação desses corpos sutis com a nossa saúde, utilizando dos princípios quânticos da não localidade, da descontinuidade e da hierarquia entrelaçada. Os níveis de doença que nós podemos ter, elas podem ter níveis de causas diferentes, elas podem estar no corpo vital, nos campos morfogenéticos. Elas podem estar no corpo mental, na doença mente-corpo, e ela pode estar a nível do corpo supramental. Por quê? Por causa dessa dinâmica. Os distúrbios de um nível mais alto influenciam os níveis mais baixos. O significado mental errado que nós estamos tendo vai gerar um bloqueio da energia, do movimento, dos sentimentos, da energia vital, que vai ter uma ação no nosso corpo diferente, tendo uma ação diferente. E agora, quem dá significado no nosso corpo mental, mas quem nutre de contexto é a região, é o supramental. São os grandes arquétipos que nós temos em nossas vidas, da justiça, do amor, da bondade, da verdade, da beleza, da abundância, que nutre o nosso corpo mental para que ele dê significados, para que a energia vital seja representada no biológico, para que as nossas ações também ocorram. Se nós compreendermos a dinâmica da relação que há entre os corpos sutis, dos significados que nós estamos tendo, do porquê que a física quântica é importante, tentando entender essa dinâmica, porque está fornecendo um contexto diferente, um paradigma diferente, para que a nossa visão de mundo mude, para que ela se modifique. Porque uma pessoa que tem o seu chakra cardíaco, e eu vou puxar a sardinha para o chakra cardíaco como cardiologista que sou, ela está localizada no centro do peito, entre o plexo solar e o laríngeo. A sua expressividade é entusiasmo pela vida, afetividade, alto amor, sentido do belo, estesia. A ligação glandular é com o timo. O timo é responsável pela maturação do nosso sistema imunológico. Quando eu sofro uma desilusão amorosa e eu tomo a decisão de não mais me relacionar, não mais expressar nenhum sentimento, eu estou perdendo o entusiasmo, a afetividade, a sensibilidade ante a vida. Eu vou fazer com que a minha glândula do timo perca a sua função de produzir a sua timosina, a timulina, que vai fazer a maturação das células beta do sistema imunológico, fazendo com que apareça a oportunidade de células malignas se instalarem e eu poder desenvolver um câncer. Nós estamos vendo aqui um pouco da dinâmica de como é que funcionam os nossos corpos sutis na relação saúde e doença. Como que a medicina aborda este caso? Como eu aprendi, que não está errado, porque
A último estágio da manifestação da energia é no mundo manifesto. Ou vou fazer cirurgia, ou vou fazer quimioterapia, ou vou fazer radioterapia. Está correto, quanto mais precoce fizer esse diagnóstico, esses instrumentos devem ser utilizados. Mas nós podemos aproveitar a oportunidade para que esta pessoa dê um significado diferente ao que é o amor na sua vida. Porque este câncer pode ter uma recidiva, pode ter uma metástase, pode aparecer em outra. Porque ele vai continuar dando significado equivocado para o amor. Ele tem que encontrar uma solução de reinterpretar o amor em sua vida, para que o seu comportamento seja diferente. E ninguém mais tentou mudar os contextos da nossa vida para que nós demos significados diferentes para as nossas vidas do que Jesus. Ele, através das suas parábolas, dos seus ensinamentos, do seu evangelho, dizendo que meu reino não é deste mundo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Amar o próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. A todo instante Ele está nos convidando para nós sairmos do atoleiro da nossa inferioridade, para adquirirmos cada vez mais espaços sutis, cada vez maiores. E que todos nós possamos pegar os medicamentos quânticos que Jesus trouxe para que nós façamos essas modificações. Senão nada mais terá sentido, nada mais valerá a pena se nós não trabalharmos com a grandeza da evolução do nosso espírito. Muito obrigado de coração pela atenção de vocês.